Olá pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou dar um depoimento que honestamente eu gostaria muito de ter escutado, né, falando algo que eu gostaria muito de ter de repente ouvido aí, nos momentos em que eu tive que optar por fazer ou não a hormonioterapia, né, no tratamento para câncer de mama. Na verdade, optar é estou sendo até um pouco amena, né, aqui com esta palavra, porque geralmente quando a gente está fazendo, né, o tratamento, essa não é bem uma opção que a gente recebe, né, porque é um protocolo e existe aí a recomendação para a gente tomar, né, fazer a hormonioterapia, e é claro que sempre vai caber ao paciente fazer ou não, optar ou não, né, mas na maioria das vezes, né, vem como parte ali do pacote do tratamento e a gente acaba tomando, né, fazendo a medicação, recebendo aí enfim, né, os medicamentos para poder tratar, porque a gente realmente fica com as mãos atadas, né, sem saber o que fazer. É realmente uma decisão muito difícil, né, e de dizer que não vai tomar os hormônios, que não vai fazer, né, a hormonioterapia, numa situação quando tem uma doença, né, como o câncer envolvida, né. Acredito eu que seja uma das decisões mais difíceis, se não a mais difícil, né, que uma pessoa, pelo menos que eu já tive que tomar na minha vida, né. E aí eu vou falar a respeito desse assunto porque muitas pacientes, né, me perguntam, pediram, né, para eu falar um pouquinho mais sobre essa história, porque eu já gravei um vídeo aqui no canal, né, recente até, contando sobre a remissão, né, da metástase óssea, que eu fui diagnosticada, né, em 2021 e passados aí 3 anos, eu já agora estou considerada em remissão, né, pelo menos é como eu me vejo, como também uma conversa que eu tive aí com o meu oncologista, né, demonstrou, e já falei sobre esse assunto, e aí no vídeo, né, eu comentei um pouquinho sobre o fato de que eu não estou mais, né, fazendo a hormonioterapia, e aí muitas pessoas me perguntaram, né, é bem comum, tanto aqui, né, no YouTube, nas mensagens, né, nos comentários, quanto no meu Instagram, né, aliás, se você quiser me acompanhar lá no Instagram, vou deixar aqui na descrição do vídeo, Gasparim Gabi, o meu arroba, e lá eu posto, assim, claro, é um Instagram pessoal, eu falo muito da minha rotina, do meu dia a dia, mas também posto algumas informações a respeito do tratamento, né, e também algumas mulheres me acham por lá e já me fizeram essa pergunta, já pediram para eu contar se eu ainda tomo ou não, se eu ainda faço ou não a hormonioterapia, né, então este vídeo é para explicar todo esse contexto. Então eu vou explicar como é que foi comigo, né, quando na hora que eu precisei decidir por tomar ou não, né, os medicamentos, como é que também foi as minhas pesquisas, né, vou falar um pouquinho do relato de como que eu gostaria, por que eu gostaria, né, de ter visto esse vídeo antes, dar a minha opinião de como que eu acho que a gente pode lidar, né, com essa situação dessa decisão, pelo menos como é que eu fiz, né, eu não sou nenhuma especialista, mas eu tenho uma experiência pessoal, então eu vou falar da minha experiência pessoal, os caminhos que eu optei, e é isso, né. Aproveito para me apresentar, se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparim, eu criei este canal justamente para falar das minhas experiências no tratamento oncológico, né. Se você gostar do vídeo, eu peço para dar um like, ajuda muito, né, é um projeto que eu tenho feito aí com bastante carinho, então fico muito feliz, né, de saber que as pessoas estão gostando, ajuda também a outros pacientes terem acesso ao vídeo, né, porque quanto mais gente dá like, mais o YouTube entende que o vídeo é bom. Então, se você tiver alguma dúvida, fazer algum comentário, eu tento responder sempre na medida do possível. E agradeço, né, a sua audiência. Se você quiser seguir o canal também, vou ficar muito feliz, ativar as notificações, aquela coisa toda, sempre ajuda muito. Muito obrigada, né? Então vamos lá, gente. Eu vou começar falando, né, em retrospecto, falando da primeira, na verdade, do primeiro momento, né, que eu precisei tomar, né, fazer a hormonioterapia. No meu caso, o medicamento que me foi recomendado era o tamoxifeno, né, o citrato de tamoxifeno, porque o câncer de mama que eu tive, ele era receptivo a hormônios, né, as pacientes que já estão aí, né, nesse universo já entendem um pouquinho sobre isso, né, tem alguns tipos de cânceres
que permitem, né, esse tratamento, outros não, né, e para esses que permitem, né, porque é possível fazer, na verdade, os médicos até costumam dizer que isso é positivo, porque existe uma maneira, né, de você, é como se fosse assim, um reforço a mais para evitar uma recidiva, para tratar, né, porque o câncer, ele se alimenta, esse tipo de tumor, né, ele se alimenta desses hormônios aí, no caso o estrogênio, a progesterona, né, que existem no corpo feminino, e quando a gente toma quando a gente faz essa hormonioterapia, eu estou falando aqui de uma maneira bem empírica, né? Mas a presença desses hormônios no nosso organismo, ela é reduzida ou ela chega a ser bloqueada, enfim. E aí não tem como, ou o acesso, né, do tumor a esses hormônios também, ele fica reduzido, né? Não tem como ele se alimentar deles, e aí por conta disso, isso ajuda, né, ao câncer não voltar, ao tumor não progredir, né? Por isso que existe essa hormonioterapia, né? Só que os efeitos colaterais, eles são inúmeros, diversos, eles são diferentes de caso a caso, né? Tem algumas mulheres que relatam, assim, efeitos colaterais intoleráveis, né? Como cansaço, dor no corpo, queda de cabelo, fadiga, aqueles fogachos, né, que como mexe com os hormônios, né, do ciclo menstrual feminino, então às vezes a gente fica com aqueles fogachos relacionados à menopausa, irritabilidade, enfim, diversos outros aí, queda de libido, né, enfim, dificuldade nas relações, né, sexuais, enfim, tudo isso por conta da hormonioterapia, né. Então, por conta disso, ninguém quer tomar, claro que não, né, vai estar mexendo no nosso corpo, e na hora que a gente já tá ali, né, então, assim, como que acontece esse contexto da gente ter que tomar essa decisão? A gente tá ali num tratamento de uma doença que ela é uma doença que assusta imensamente, né, que pode levar à morte. A gente geralmente, a hormonioterapia, ela se inicia quando a gente já fez, né, todas as etapas anteriores de um tratamento protocolar, né, então a gente já fez ali a cirurgia, já passou por quimioterapia, por radioterapia, o nosso corpo já está completamente, assim, impactado, estragado, né, para falar bem, assim, a palavra que eu acho que comigo refletia bem, né, eu tava me sentindo inchada, branquela, careca, com né, as minhas unhas doloridas, o meu corpo todo assim, gente, a minha autoestima estava lá embaixo, né, e aí você ainda tem que tomar um medicamento que vai afetar, né, o lado que é tão feminino, né, que é a questão do nosso ciclo menstrual, a questão da libido, a questão, enfim, né, é tudo que a gente não quer, né, vai deixar com o corpo às vezes dolorido, é tudo que a gente não quer quando a gente termina um tratamento tão difícil como, né, o tratamento de um câncer de mama. Na verdade, ninguém quer passar por isso em nenhuma circunstância, né, mas ainda mais nessa situação, né. Então, assim, eu nunca gostei também de tomar medicamentos, né, medicamentos alopáticos, eu sempre fui uma pessoa que procurou ao máximo, sempre procurei ao máximo procurar fazer outras alternativas, né, para tentar ficar saudável, né, então seja por meio da alimentação, atividade física, enfim, chás, né, eu sempre gostei, né, desses tipos de tratamentos mais naturais, menos invasivos, né, para o organismo, mas quando a gente está falando de um câncer, né, gente, é uma questão de vida ou morte ali, a gente realmente está ali, né, muito vulnerável, e essa decisão, né, de não tomar, de não fazer a hormonioterapia, ela é extremamente difícil, né, no meu caso, acredito eu, tenha sido a decisão, o momento mais difícil da minha vida foi esse, né, naquele momento ali eu ter que, e aí, eu tomo ou não tomo, né, o hormônio? Então, naquela época, né, então, como é que foi comigo? O protocolo era que eu tomasse por 10 anos o citrato de tamoxifeno, isso foi assim, em 2019, quando eu terminei, eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2018, eu fiz todo o tratamento, e no começo de 2019, chegou a hora de eu começar, então, a hormonioterapia, que era, no caso, naquele momento, o câncer já não estava, mas não tinha mais presença no meu organismo, né, já tinha sido retirado, já tinha feito a quimioterapia para poder também eliminar aí qualquer resquício, né, que tenha ficado pelo organismo, já tinha feito a radioterapia, e aí, para também fazer um reforço, né, e aí a hormonioterapia, ela vinha como mais um reforço, né, e a recomendação, o protocolo era que eu tomasse por 10 anos, né.
Na época eu estava com 33 anos, eu não queria, né, eu não, era obviamente, ninguém quer, mas eu não queria, assim, eu tinha dentro de mim, assim, uma resistência muito forte, eu me sentia já curada, eu achava que não precisava, e aí eu fui procurar uma segunda opinião, né, como eu já contei aqui nos vídeos do canal, né, eu sou atendida pelo SUS, então a minha oncologista, os meus médicos, eles eram do SUS, mas aí eu fui lá, eu investi numa consulta particular, num hospital, num bom hospital lá de São Paulo, né, onde eu, né, vivia na época, e fui atrás de opiniões, e essa segunda opinião foi ainda mais, assim, ela reforçou né, com maior ênfase, que sim, né, que era para tomar, que estava correto, me trouxe um monte de pesquisas, me falou de, sabe, dados de como que, né, numa comparação com as mulheres que tomavam e aquelas que não tomavam, as que não tomavam tinham maior chance de o câncer voltar, né, então eu fiquei com muito medo, né, na época eu fazia terapia também, a minha psicóloga, né, ela ainda, a gente falou, foram sessões de terapia, eu falando dessa decisão de tomar, de não tomar, uma decisão extremamente difícil, né, gente. E na época, qual foi a decisão que eu tive, né? Isso em 2019. Eu tinha muito medo de não tomar e depois a doença voltar e eu ser a responsável. Eu não me sentia assim, eu não sabia, não tinha nada dentro de mim assim que me assegurasse de que eu podia ficar sem tomar e que eu ficaria tranquila, né? E eu procurei na internet, então por isso que eu falei que eu gostaria muito de ter visto esse vídeo, porque eu procurei opiniões de outras pessoas, de outras pacientes, eu praticamente não encontrei nada. A única coisa que eu encontrei foi assim um fórum em inglês, sei lá da onde, com umas pacientes falando que tinham ficado sem tomar e que a doença tinha voltado, né, e aquilo me assustou tremendamente, né, e também encontrei muitos relatos, né, de pacientes que tomavam falando dos efeitos colaterais. Encontrei relatos de pacientes que tomavam, que falavam que era, assim, não tinha questionado em nenhum momento tomar ou não, né. Eu cheguei a falar com algumas colegas, né, que eu conhecia, né, tinham sido indicações de pessoas próximas, né, que também tinham passado pelo tratamento para saber o que elas tinham feito, e elas também tomavam. Então eu resolvi tomar. E eu falei assim, bom, eu vou fazer o seguinte, eu não sei qual que vai ser o impacto disso no meu organismo, então eu vou testar, eu vou fazer um teste. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tomo, se de repente os efeitos, eu pensei assim, tomo por uns 2, 3 meses, faço esse teste, se de repente esses efeitos colaterais forem tão tenebrosos, forem tão complicados, aí eu vejo o que eu faço, eu paro, não paro, né? O próximo passo vai ser depois que eu tiver feito esse teste. Então isso me ajudou muito, assim, porque eu estava com a dúvida e com o medo antes mesmo de sequer ter começado a tomar, com base, né, nos depoimentos de outras mulheres. Então eu não sabia como ia ser no meu organismo. Então, assim, eu falei, bom, deixa eu testar, né? Na época eu já me cuidava bastante, eu fazia atividade física, eu tinha uma alimentação razoável, né? Assim, quando eu digo razoável, é porque eu comia bastante doce, açúcar, bastante queijos, enfim. Mas eu comia também minha saladinha, tomava meus suquinhos, comia meu arroz e feijão, né? E então eu achava que, bom, vamos lá, né? E aí eu comecei a tomar, gente, o tamoxifeno e por, assim, incrível que pareça, eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre os efeitos colaterais do tamoxifeno, eu vou tentar lembrar de colocar aqui na descrição, se eu não lembrar você pode me cobrar aí nos comentários que aí eu lembro de compartilhar, né? Mas nesse vídeo eu conto, né, que assim, os meus efeitos colaterais, eles foram ruins no começo, eu senti fogachos, eu senti uma certa irritabilidade, mas eles foram toleráveis, né. Eu também tinha muito medo, por conta do meu ciclo menstrual, ele tinha voltado, eu queria muito que ele continuasse, né, acontecendo, eu tinha muito medo do tamoxifeno impactar nisso, realmente impactou um pouco, mas não bloqueou 100%, né, porque tem algumas mulheres que tomam que realmente bloqueia 100%, né. E no meu caso, depois da quimioterapia, né, só fazendo uma explicação aqui, porque durante a quimioterapia a gente é informada, somos informadas, né, de que a gente pode, que por conta dos quimioterápicos, o nosso ciclo menstrual pode nunca mais voltar, né. Então eu tinha esse medo muito grande de que eu nunca mais, né, viesse a menstruar, mas meu ciclo voltou, acho que cerca de agora eu não vou lembrar, mas assim, se não foram 6 meses, foram aproximadamente isso, assim. Depois que tinha terminado a quimioterapia, ele tinha voltado de uma maneira bem desregular, bem bagunçada, mas o meu ciclo nunca foi também tão organizado assim, né, já falando aqui abertamente sobre isso, mas enfim, e aí, parecia que na época que eu estava tomando que eu ia começar a tomar o tamoxifeno, né, eu estava preocupada com relação a isso, né. Mas, por conta, né, do meu teste, que eu resolvi me submeter,
eu percebi que era possível eu lidar com aqueles efeitos colaterais, né? Então, no meu caso, eu sentia uma irritabilidade, eu sentia fogachos, eu tinha, mas não eram tão fortes, mas eles incomodavam bastante, sobretudo na hora de dormir. Era muito complicado, tinha noites assim que era exatamente como as mulheres que estão na menopausa relatam. Eu começava a suar, eu sentia calor, aí dali um pouco eu tirava a coberta, né? Colocava de repente um pijaminha mais leve, assim, aí dali um pouco eu sentia frio, precisava colocar de novo, e aquilo me deixava irritada, meu sono não ficava muito leve, ficava muito leve, eu já tenho um sono meio leve, assim, então incomodava muito, assim. E eu percebia que quanto mais eu me exercitava e fazia atividade física, melhor era para combater, né, esse tipo de efeito colateral. Eu até já gravei um vídeo aqui falando também sobre como combater os efeitos colaterais da hormonioterapia, né. Acredito eu que são os hormônios que a gente libera quando a gente está fazendo atividade física, né, que colaboravam muito para eu poder dormir melhor, né, e poder sentir um pouco menos desses efeitos. Então, eu não podia ficar muitos dias sem me exercitar, sobretudo fazendo exercícios aeróbicos, né, que são aqueles que a gente sua, enfim. E aquilo me fazia muito bem. Porém, gente, então tá, eu me acostumei com o tamoxifeno, sempre tomei ele um pouco com o pé atrás, eu ficava incomodada, tudo que eu queria era não tomar, mas como não afetou muito o meu dia a dia e eu tinha muito medo de não tomar e depois, enfim, acontecer qualquer coisa e eu me sentir culpada, eu tinha muito medo, né? Por conta desse medo, eu fui tomando, né? Até que, como eu já contei aqui no canal também, 2 anos depois eu fui diagnosticada com a metástase óssea e naquele momento a bomba que caiu sobre mim é que eu ia ter que agora reforçar essa hormonioterapia com anastrozol, então eu ia trocar, né, ia tomar um medicamento que era tido como um pouco mais forte, assim, falando também num linguajar bastante empírico, né, eu não sei exatamente se é essa que é a expressão melhor para poder definir, mas assim, como chegou, como eu assimilei, é que esse anastrozol tinha um efeito um pouco mais efetivo, tanto que eu precisaria bloquear mesmo, aí sim, de fato, né, o meu ciclo hormonal com outro medicamento, né, que chama Lectron, no caso, que é um medicamento que é muito usado também para endometriose, né, porque aí bloqueia nosso ciclo menstrual, e aí eu tomava essas injeções todo mês, e tomava o comprimido do anastrozol todos os dias, para poder, esse combo desses dois, né, bloquear totalmente, assim, né, os hormônios, né, esses hormônios aí, né, que são estrogênios, se eu não me engano, acho que também a progesterona, eu já não tenho tanta certeza, mas eu sei que o estrogênio, sim, né, do organismo. E aí o que aconteceu, né, gente, antes de eu de eu tomar essa decisão, que na verdade naquele momento, assim, eu não tinha muita saída, eu fiquei completamente arrasada, né? Eu falei, eu não acredito, porque eu já tomei o tamoxifeno por 2 anos e pouco, já sofri tomando isso daí tudo, e aí não adiantou, né? Eu tive essa metástase, agora eu vou ter que tomar um pior, né? Eu chorei, gente, mas eu fiquei tão triste, assim, eu lembro que a médica, na hora que a médica falou que era aquele o caminho, que ela falou assim, olha, por enquanto não precisa fazer quimioterapia, a gente vai ir pela hormonioterapia e vamos observar. Vamos agendar, ela fez uma pergunta similar, assim, parecida com essa, assim, vamos agendar a primeira aplicação, né, do medicamento, né, que eu ia ter que receber lá para poder bloquear o meu ciclo, né. Eu falei um sim, mas foi um consentimento, assim, que doía na alma, porque, né, era como se eu até fiz essa analogia uma vez, né, era como se eu estivesse confessando um crime que eu não cometi, né, você fala aquele sim, parece que eu não tenho escolha, né. E aí eu tinha muito medo, como é que naquele momento, né, gente, eu ia falar que não, né? Eu estava completamente vulnerável, eu tinha recebido um diagnóstico de uma doença grave, né, de uma recidiva, né, não era recidiva, era uma metástase, né. Então, gente, eu contei toda essa história para dizer assim, se você está passando por esse momento de ter que tomar a decisão, né, o que eu acredito, como é que foi comigo? Então, assim, eu disse sim em todos os momentos que o medo era maior do que a minha que o medo era maior do que de repente a minha vontade de ficar sem tomar o remédio. Essa é a régua que eu acho que você pode usar para você. Né? O que é maior em você? E se a sua vontade de ficar sem o remédio, ela for uma vontade às vezes rebelde, né, que não tem um embasamento de que você acredita que se você não tomar e acontecer alguma coisa, você vai conseguir lidar com isso? Não, você não pode,
não tomar, pelo menos na minha opinião, porque você não, na minha opinião, eu não estaria preparada para dizer para dizer não, né? Eu acho que a gente, no caso, a gente só pode de repente, né, pelo menos segundo, né, o que eu passei, né? Se eu não me sinto preparada, se eu sinto que aquilo pode me dar uma segurança e me trazer um conforto emocional diante de uma doença tão grave, apesar dos efeitos colaterais, é melhor você tomar nesse momento, né? Bancar e ver como é que seu organismo vai se sentir, de repente depois você pensa numa segunda etapa, do que ficar brigando ali com algo dentro de você que você ainda não tem uma resposta, né? No meu caso, eu tomei esse medicamento, esse anastrozol e esse Lectron, por 1 ano aproximadamente, um pouco mais de 1 ano, e eu tomei em paralelo, eu também fazia, né, eu tinha, no caso, era por conta da metástase óssea, né, então, assim, os efeitos colaterais foram difíceis, né, mas como eu já tomava tamoxifeno, eu já fazia atividade física, eles, realmente, né, o meu ciclo menstrual, ele cessou, né, eu tive fogachos que realmente voltaram ainda mais fortes, eu tinha também um certo mau humor, uma irritabilidade, né, mas, mais uma vez, eu acredito que pelo estilo de vida que eu levava, né, a questão né, eu também sempre fiz muitas meditações, isso também sempre me ajudou muito, né, eu consegui tolerar, né, e aí naquele caso, naquele momento, eu já gravei um vídeo aqui falando, foi assim, a minha vida nesse segundo momento, né, ela virou completamente, né, de ponta cabeça, né, era uma metástase óssea, era muito mais grave, né, assim, para mim, do que da primeira vez, então eu já contei que eu tive uma mudança radical de alimentação, né, eu passei a comer muito bem, eu cortei todos os açúcares, qualquer tipo de doce, eu me tornei vegana, eu parei de comer qualquer gordura, gente, eu sequei, eu emagreci uns 10, 15 quilos, já nem sei, porque eu não me pesava, nunca me pesei muito, assim, porque não tenho probleminhas, né, com balança, mas enfim, mas fiquei super saudável, eu tomava tudo quanto é tipo de coisa, de planta diferente eu comia, suco, germinado, eu fiz um curso de alimentação viva, eu já contei aqui, foi uma revolução, que foi muito difícil, né, de fazer, mas que junto com isso, junto com esse medicamento, aí eu também, né, já fiz várias outras coisas, fui na acupuntura, eu fazia de tudo, que era porque eu estava com uma metástase óssea, né. E, né, naquele contexto, os efeitos colaterais do medicamento, eles foram ficando de lado, assim, era uma coisa que na minha vida, eu estava tão mais preocupada em me curar, em ficar saudável, que eu lidava com aquilo ali, digamos assim, de uma certa maneira eu aceitava, né. Porém, né, passado 1 ano, meus exames todos ficaram zerados, né, depois de 6 meses que eu comecei a fazer tudo isso, meus exames, né, ficaram zerados, eu não tive mais nenhum sinal da metástase óssea no meu organismo, e depois eu fiquei mais 6 meses tomando, fazendo esse tratamento, continuei com a minha alimentação, os exames continuavam zerados. E por que eu decidi interromper, né? Esse aqui é talvez o grande momento deste vídeo, né? Desculpa ter te feito chegar até aqui, mas é que eu achei importante contar toda essa história antes, gente, porque é um assunto muito sério. Esse tema não é algo que a gente pode, né? Se eu começasse o vídeo já falando sobre esse assunto, não ia funcionar. Naquele momento, gente, eu estava dentro de mim com uma grande certeza. A certeza era, eu queria saber se eu estava bem, se meu organismo estava funcionando, se os sinais de qualquer sintoma da metástase tinham sumido mesmo, por conta das mudanças que eu tinha feito interiores e exteriores, né, de alimentação, questões emocionais que eu fui lidar, né, todos os tratamentos que eu fiz, assim, fora, né, o medicamento, né, ou se era por conta do medicamento, e eu achava que não, dentro de mim eu tinha uma certeza de que era outra coisa, né, eu sentia que eu estava curada, e eu realmente, naquele momento, eu assumi, eu banquei, assim, né, o que aconteceu foi que eu fui também para uma viagem, eu acabei esquecendo de levar a caixinha, né, esquecendo aquele esquecimento que é um esquecimento, mas não comprei, fui viajar, e quando chegou lá, enfim, acabou que eu não tomei por um tempo, por 1 mês, assim, falei, 1 mês só não vai fazer diferença, e aí já que não tomei por 1 mês, eu tomei aquilo como um gancho para fazer esse teste, mas, gente, foi a decisão que ela veio naturalmente naquele momento, porque porque o que não tinha mais ali? O medo. O medo, que é o que eu falei daquela régua. Eu,
naquele momento que eu decidi parar de fazer hormonioterapia, eu me sentia curada, então eu não fiz uma rebeldia, não foi assim, eu estava lá no meio de um tratamento com meus exames lá no alto, não foi isso, né, eu já estava me sentindo curada, eu já estava, né, sem nenhum resquício, né, eu já estava fazendo 1 ano de acompanhamento, não tinha nenhuma manifestação da doença no meu corpo, eu estava bem, eu estava me cuidando, minha saúde estava supimpa, né, e eu me senti tranquila em fazer esse teste, por quê? Porque eu pensei assim, gente, se eu parar e começar a subir de novo, é só voltar e fazer tudo que eu fiz de novo. Então eu tava, para mim, a minha margem de risco ali, ela era muito baixa, porque eu me sentia muito bem, eu tava muito bem com a minha saúde. Eu não tava assim num momento que eu tava precisando, que eu tava com, né, no auge de uma manifestação da doença. Então o meu risco, ele foi baixo naquele momento. Então o medo também foi baixo. E eu também tinha uma confiança muito grande. Porque assim, eu penso, eu na casa dos 30 e muitos anos já, né, naquele momento, 37 mais ou menos, acredito eu, 36, 37. Eu ainda na expectativa de viver bastante, de ainda poder voltar a ter o meu ciclo menstrual, que era uma coisa que eu queria ter, né, queria sentir isso, né, uma coisa que as mulheres, a gente como mulher, né, para mim sempre foi importante, né, é uma coisa natural. Eu me sentia bloqueada numa área da vida que para mim é importante, e eu pensei assim, bom, eu tenho vida pela frente aqui, tenho muita vida pela frente, é como eu me sentia naquele momento. Eu vou ficar a vida inteira, porque o protocolo médico era eu tomar para sempre, nunca parar. Eu falei, eu vou ficar a vida inteira agora tomando sem saber se precisa? Né? E quem que vai dizer? A médica não vai falar, os médicos não vão falar. Claro que eles não vão falar, eles estão fazendo um tratamento, inclusive, com base em pesquisas, né, com base em outros pacientes, e eles não vão falar por nós. É claro que eles vão falar o protocolo, e no meu caso, assim, né, a minha médica, ela foi terminantemente contra, ela me alertou muitas, e todas as vezes que eu ia lá, que eu voltava, ela ficava insistindo, por mais que os exames demonstrassem que estava tudo bem, demorou, né, até ela perceber que eu não ia voltar, e ela, né, era uma decisão minha, ela não tinha como me obrigar, né, mas depois de um tempo, mais 1 ano depois, alguma coisa assim, confesso para vocês que eu até fui parabenizada, né, os médicos hoje em dia me dão parabéns e falam, olha, não sei o que você está fazendo, mas parabéns, né, no caso eu já contei aqui também, né, nos vídeos o que eu faço, eu me cuido muito, também tem questões que eu acho que extrapolam, né, ou se cuidar ou não, fatores, né, que, enfim, não são apenas esses, eu pelo menos acredito, né, envolve a fé, envolve pensamento positivo, envolve a gente se entregar, envolve a gente resolver, para mim, né, tantos outros aspectos que às vezes influenciam no nosso sistema imunológico e fazem o nosso corpo promover aí, eu acredito né, estar mais saudável, já falei também em alguns vídeos sobre isso, então já até falei sobre a questão de que quando a gente pensa muito negativo e pensa que as coisas vão ficar dando errado, né, isso afeta o nosso sistema imunológico, afeta o nosso corpo, e aí as coisas podem piorar, né, isso é com muitas doenças assim, né, a gente vai ficando estressado, a gente vai tendo mais doença no corpo, né, é normal isso daí as pesquisas comprovam também, acredito eu, tô aqui falando, mas a gente sabe que, enfim, né, é científico, né, que né, o estresse, né, faz mal pro corpo, e enfim. Então, mas eu acredito nesses pontos, nesses aspectos todos, né, o quanto que é importante a gente acreditar na nossa cura, né, então eu já falei bastante disso aqui. Então, gente, eu não sei se eu te ajudei, né, o vídeo já tá ficando muito longo, mas enfim, só para reforçar, se você chegou até aqui, se você tá nesse momento dessa decisão, ou se você queria ver o meu depoimento, né, o que eu costumo falar é assim, na dúvida, toma. Né? Você se você está precisando, toma. Se você não sabe outra saída, toma. Se você realmente está com medo, toma, entendeu? A maioria das situações você vai ter que tomar, né? Você só vai poder não tomar, pelo menos de acordo com a minha opinião, de uma paciente que não sou especialista, enfim, né? A minha opinião é quando que você pode considerar, de repente, não tomar. Quando você não tiver mais medo, e inclusive bancar que essa doença pode voltar. Né, e você vai ter que arcar com isso se voltar, a responsabilidade vai ser unicamente sua, você não vai poder culpar mais ninguém. Você está pronta para isso? Né, dentro do seu coração, eu estava. Eu falei assim para mim, olha, se essa doença voltar porque eu parei de tomar o medicamento, eu vou bancar. E eu sabia que eu ia bancar e que eu falei para a médica que eu seria a primeira a pedir para voltar a fazer o medicamento, a tomar o medicamento, se algum resquício, se algum exame demonstrasse que a doença tinha voltado assim 1 milímetro.
sei lá, entendeu? No meu caso, a gente faz, né, até hoje, os marcadores tumorais, as tomografias. Então, assim, gente, eu acompanho. Se qualquer coisinha acontecer, eu vou ser a primeira a levantar a mão e falar, vamos tomar, né? Porque tudo que eu tô fazendo aqui então, não deu certo, alguma coisa aconteceu aí, então é uma solução, né? Eu acredito que a medicina, gente, a gente tem que agradecer também, né? A gente muitas vezes tem um discurso que a gente, né, existem algumas pessoas que têm um discurso, né, que fica aquela briga entre a ciência, né, e a medicina e, de repente, os tratamentos naturais. Na minha opinião, eles têm que andar juntos, lado a lado, porque existem situações que nós não estamos nem um pouco preparadas, né, que não há situação que a gente realmente, que é muito essencial, na verdade, em grande parte, ainda mais na sociedade que a gente vive, né, em que a maioria das pessoas tem um estilo de vida complicado, a gente realmente tem difícil acesso a determinados tratamentos, né, que são mais naturais, que poderiam nos beneficiar, mas infelizmente a qualidade de vida nossa hoje em dia dificulta, ainda mais em grandes cidades, né, enfim. É um assunto que daria um outro vídeo, né? Então, eu acredito que o jeito é tomar, na maioria das vezes, a contragosto, aceitando, tentando aceitar ao máximo, tentando liberar ao máximo esses efeitos colaterais, cuidar de si ao máximo para evitar que esses efeitos colaterais sejam tão negativos, e se observando, e percebendo esse medo, e vendo os resultados dos exames, com calma, né? Se de repente as coisas forem melhorando, às vezes você começa a tomar e nem é o que você estava achando que era, né? Porque como foi comigo, era tolerável, né? Eu só parei de tomar porque realmente eu estava com essa pulga atrás da orelha, então assim, então eu parei de tomar já tem, quando eu estou gravando este vídeo, já tem mais de 2 anos, né? E assim será até, né, na minha cabeça para sempre, mas digamos assim, que se eu tiver um susto, é como eu falei, eu vou ser a primeira a voltar atrás e falar, então bora lá, vamos tomar isso aí, porque tem alguns momentos da vida que é necessário, né? Dependendo da situação, tá bom, gente? Espero ter te ajudado. Se você tem alguma questão, quiser comentar aqui, né? Os comentários ajudam muito. Às vezes eu não consigo responder de imediato, mas outros pacientes respondem uma outra, trazem as suas histórias, né? Se você gostou do vídeo, peço para você dar um like, compartilhar com alguém que esteja precisando, seguir o canal, vai ajudar muito também a divulgar para mais pessoas, o canal a crescer, tá bom, gente? Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo vídeo.